Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai mostrar como criar o nosso modelo físico em um sistema gerenciador de banco de dados no nosso SGBD. Para isso a gente vai utilizar o MySQL Workbench, que é uma interface gráfica para fazer toda a criação e utilização, programação do SQL. A gente vai pegar aquele modelo anterior dos vídeos anteriores, o modelo físico que a gente chegou a partir do modelo lógico. A gente vai pegar aquele script de banco de dados, aquele script em SQL, e vai utilizar para criar. Vou mostrar também algumas poucas funcionalidades do que é um SGBD e o SGBD é uma MySQL Workbench em si. Então, esse é o script que a gente chegou no vídeo anterior. A partir da modelagem conceitual, a gente foi transformando ele para um modelo lógico, e do modelo lógico a gente criou um modelo físico e chegou a esse script em SQL. E agora a gente tem que criar ele no SGBD, mas antes disso, vocês podem ver que a gente tem alguns campos aqui, ó, código filme, código ator, código. Eu vou fazer algumas alterações para que esse código fique um pouquinho melhor, mais fácil de identificar. Porque você vai ver aqui, ó, tabela aqui em cliente tem código e onde precisar de cliente, você vai ver que está código cliente. Então eu vou padronizar essas coisas, essas chaves, para na hora de fazer uma consulta, um select ou um join, mais para frente, isso facilitar a nossa vida. Então a gente vai criar o nosso banco de dados com essa configuração aqui. Tá ok? Só que antes de criar o nosso banco de dados, eu não posso criar nosso banco de dados de qualquer forma. Eu preciso criar isso numa ordem específica, não numa ordem específica exata, mas eu preciso respeitar algumas regras. Porque o que pode acontecer? Você pode ver que aqui na tabela item, por exemplo, eu tenho como foreign key, chave estrangeira, código filme. Então, no momento que eu criar a tabela item, a tabela código filme, a tabela onde tem o código filme, que é a tabela filme, porque eu estou referenciando ela, ela já deve existir. Mesma coisa para cliente. Então, toda tabela que já tem uma chave estrangeira, eu não vou poder criar ela de primeira. Então, eu vou ter que dar prioridade para aquelas que não têm chave estrangeira. Então, para isso, a gente pode seguir algumas regrinhas olhando o nosso modelo entidade relacionamento lá atrás e aplicar ele no nosso SQL. Então, a primeira regra é criar todas as tabelas que não tenham chave estrangeira ou que tenham apenas a cardinalidade 1 e N, desde que a outra entidade também tenha a cardinalidade N. Como é isso? Se vocês veem aqui, essas duas entidades ator, elas não têm ligação com ninguém, essa daqui só tem com filme, e do outro lado ela é N, ou seja, ela tem 1, ela não vai ter chave estrangeira. Quando a gente aplicar aquelas regras que a gente viu nos vídeos anteriores, você vai ver que ela não vai ter chave estrangeira, porque como é de N para N, as chaves primária daqui e daqui, elas vão vir para essa relação aqui. Então, ela não tem. Então, essa aqui é uma candidata para ser criada. A mesma coisa cliente do outro lado é N. Quando eu tenho uma relação de 1 para N, a entidade que tem a cardinalidade maior pega a chave da entidade com cardinalidade maior para ser movida para lá como chave estrangeira, copiada como chave estrangeira. E no outro caso aqui é filme, você vai ver que ele tem uma cardinalidade 1 aqui, 1 para N, ou seja, o item vai pegar ela aqui, mas eu tenho uma cardinalidade N aqui. Então, se do outro lado eu tiver uma cardinalidade N também, ou seja, ela não vai precisar puxar nenhuma chave para ela como chave estrangeira, já que é uma N para N, as chaves ficam aqui na relação, então ela também pode ser criada baseada na nossa regra 1. Então, essas são as 3 primeiras que a gente tem que criar, independente da ordem, essas 3 são as primeiras. Depois a gente tem que criar todas as tabelas que tenham como chave estrangeira as tabelas já criadas. Ou seja, eu já criei essa, só sobrou essa, e ela é N para 1, então ela vai pegar a chave primária como chave estrangeira de filme. Então, filme já tem que estar criado, a gente já criou. E a mesma coisa para cliente. Cliente também já tem que estar criado e a gente também já criou. Então, beleza. Então, a gente tem que criar filme, ator e cliente e depois item. E, por fim, criar todas as tabelas
tabelas associativas, que tem cardinalidade N para N. Então, a gente tem de N para N aqui, essas duas já estão criadas. Então, eu crio essas duas. Eu crio essa relação como uma tabela, como a gente já viu. E essas duas, essa chave aqui vai referenciar essa tabela, essa chave aqui vai referenciar essa tabela. Tá ok? Existem casos como a especialização, existem casos também como as relações ternárias, mas basicamente não muda nada. Como no nosso exemplo não vai entrar a fundo, nesse caso a gente vai construir esse modelo aqui para MVC, não vou entrar no mérito desses casos específicos nesse vídeo. Agora a gente vai ver um pouco como é que a gente vai criar isso no SGBD. Vamos lá. Então, esse daqui é a tela inicial do nosso MySQL. O MySQL Workbench 6.3. Como vocês sabem, o MySQL é o nosso SGBD, nosso Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Então, para que serve um Sistema Gerenciador de Banco de Dados e o que é um Sistema Gerenciador de Banco de Dados? Ele é um programa, vocês podem ver, ele é um programa. Ele vai ter diversas funcionalidades, como criar um banco de dados, manter um banco de dados, criar tabelas, inserir dados, excluir dados, uma série de coisas. Todos relacionados a banco de dados. E é aqui que a gente vai criar o nosso script de banco de dados, onde a gente vai programar ele, digitar ele, para que a gente possa executar. Então, eu vou fazer aqui uma amostra de como é que funciona e algumas das funcionalidades bem rápidas aqui para que serve cada uma das coisas do MySQL. A primeira coisa que você tem que fazer é clicar aqui, ele vai pedir o password do root, então você vai lá e digita o password. E é aqui que as coisas efetivamente acontecem. Aqui nesse espaço em branco no centro é onde você vai digitar o seu script com as informações, com a parte do SQL, para consulta, para criação, para alteração, para o que vocês precisarem. Nesse lado aqui esquerdo, no Navigator, você vai ter os esquemas, que são os esquemas que a gente tem, que são todos os bancos de dados que já são criados. O Sakla já é um padrão do MySQL, ele vem para vocês. Então, quando a gente clica aqui, abre, vai aparecer aqui Tables, Views, Stored Procedures, Functions, tudo que tiver dentro dessa base de dados. Todas essas aqui são bases de dados. E aqui dentro do Sakla, especificamente, a gente pode ver todas as tabelas deles. E se a gente for abrindo, a gente vai conseguir ver também colunas, chaves estrangeiras e tudo mais que ele tiver. Nesse caso, a tabela ator não tem chave estrangeira, mas se a gente pegar um filme ator, por exemplo, ele vai mostrar as chaves estrangeiras. Então, o que o SGBD faz? Ele permite você criar e administrar toda essa estrutura do banco de dados através de comandos aqui. Você poderia fazer isso direto pelo servidor do MySQL na tela preta no console. Mas aqui é bem mais fácil, essa interface é mais amigável. Então, se você estiver aprendendo, começando a aprender, é bem melhor utilizar isso daqui. Tá certo? Então, aqui nessa região central, a gente vai digitar o script que a gente criou vindo daquele modelo lógico que nós mapeamos para o modelo físico. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar o nosso banco de dados. Então, eu vou digitar aqui Create Database. Se ela não existe, vou colocar o nome de MVC. Eu posso também, para facilitar futuras modificações, fazer o drop do banco de dados, que é retirar ela, excluir ela, se ela existir, e já deixar isso no nosso script pronto. Então, eu vou executar clicando nessa seta aqui de raio. E ao executar, ela aparece aqui. O que acontece aqui no nosso output. Então, aqui, database, drop database exists, MVC, ele dá uma mensagem de atenção, nenhuma linha foi afetada e está dizendo por quê. Can't drop database MVC, porque database doesn't exist, ou seja, ela não existe. E ele cria o banco de dados, diz que uma linha foi afetada, ou seja, funcionou.
certo? A gente pode ver isso daqui aqui. Você vê que no momento que você executa, ela não aparece aqui, mas se você clicar com o botão direito, clicar em Refresh All, a tabela MVC, o banco de dados MVC aparece aqui, mas sem tabela nenhuma. Tá certo? Como ela não aparece ali e o MySQL ele exige que você sete o banco de dados que você vai utilizar, você pode fazer isso. Clicar com o botão direito aqui, set as default scheme. Você vai ver que ele vai ficar em negrito e tudo que você executar aqui você não vai precisar colocar o nome, vai facilitar. Você pode fazer isso desse jeito que eu mostrei para você ou colocando esse comando use MVC. Então a gente coloca essas três coisas e agora a gente vai começar a criar nosso banco de dados. Criar as tabelas do nosso banco de dados, já que o banco de dados efetivamente já está criado. Então, a primeira tabela que a gente vai criar, observando a ordem de criação das tabelas, é a tabela cliente. Então, a gente vai digitar todos os nossas colunas. Igual está feito no vídeo anterior e no início desse vídeo, onde tem todo o nosso script ali. E assim por diante. Eu não vou perder tempo aqui fazendo isso. De poucos a poucos vou colocar tudo aqui e a gente continua o vídeo. Agora, todo o nosso script está colocado aqui na ordem certinha, na ordem adequada, então não vai ter nenhum problema na hora da criação, porque eu não vou ter nenhuma chave estrangeira dependendo de alguma chave primária que ainda não foi criada. Então todo o meu script está aqui, meu MVC já está criado, mas você vai ver que ele vai verificar, vai apagar o que já está criado e vai criar uma nova, vai setar ele automaticamente, vai criar todas as nossas tabelas. Então vamos executar, e aqui no output vai mostrar tudo o que está acontecendo. É só clicar nesse raiozinho. Pronto, executei. Você vê que ele está executando um por um. Vamos rodar aqui de novo. Vou aumentar aqui um pouquinho para ficar mais fácil de ver. Pronto, você vê que ele fez o drop na tabela, no banco de dados, criou o banco de dados, setou o banco de dados MVC e criou todas as tabelas que a gente fez. Ele não apareceu aqui, lógico que ele foi apagado, então a gente vai clicar com o botão direito, vamos fazer um refresh all. Ele já aparece aqui, o MVC e todas as tabelas que nós temos aqui. Então esse daqui é o nosso sistema gerenciador de banco de dados. Ele é o MySQL, essa interface é o MySQL Workbench, é o programa que faz todo o gerenciamento do meu banco de dados. Eu mostrei aqui para vocês como criar o banco de dados e as tabelas. Lógico que a gente tem como inserir os dados, como buscar informações dentro do banco de dados, mas isso é assunto para uma outra aula, para um outro tempo. Então, por enquanto, o que a gente vai fazer, para a aplicação que a gente vai criar, esse é o banco de dados que a gente precisa. Daqui para frente, a gente vai começar a trabalhar com MVC e já começar a trabalhar com Java. Tá ok? Obrigado pela companhia e até uma próxima.